Paz de Cristo, queridos. Alegria estarmos aqui novamente, dando sequência ao nosso seminário de finanças. E certamente você está aprendendo algumas coisas, né? São coisas simples, a nossa linguagem é simples, não é nada complicado. Estamos usado bastante a palavra de Deus, princípios espirituais, né? Às vezes as pessoas perguntam para mim, poxa, pastor, é tão simples. Queridos, a palavra de Deus é muito simples. A Bíblia diz que os seus mandamentos não são penosos, né? Mas, às vezes, a aplicação dessas coisas simples, né? O simples não significa ser fácil, mas o simples, às vezes, exige um pouco mais de posicionamentos nossos e, certamente, isso exige um pouco mais de esforço. Mas, queridos, eu creio que estão acontecendo já algumas mudanças, né? Tenho visto alguns testemunhos, pessoas que têm sido abençoados na questão financeira, quando passam a usar a palavra de Deus da forma correta. E eu quero então dar andamento, e para isso eu quero ler o texto de 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Apóstolo Paulo, um homem muito experimentado nessa questão financeira, ele diz assim: isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. O que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Então, veja que Paulo faz aqui uma proporção, né, muito lógica acerca da semeadura. Ele fala que quem semeia pouco vai colher pouco, quem semeia muito vai colher muito. Então, a colheita ela está ligada à proporção do quanto você vai semear. Agora, lembramos que nós entendemos que sementes, né, é justamente a visão acerca dos recursos que chegam em nossas mãos, né? Uma vez uma pessoa perguntou, pastor, o senhor fala tanto de sementes e o senhor não fala muito acerca de dinheiro. Então, vamos te dar esta resposta, meu irmão, né? Vamos falar acerca do dinheiro. O que é o dinheiro? Porque muitas vezes nós mesmos, cristãos, nós achamos que o dinheiro é uma coisa que, na verdade, muitas vezes não é, ou não é da maneira que nós vemos ele, né? Então, o dinheiro nada mais é do que um instrumento de transação, é um instrumento de negociações, né? Se nós lermos muitos textos, por exemplo, do Velho Testamento, fala acerca de negócios, fala acerca, né, de compra de gado, de ouro, de prata, né, e eles usavam isso porque naquela época nem dinheiro ainda tinha, né? Se você pegar, por exemplo, no tempo da antiguidade mesmo, tinha o escambo, que era a troca, né? Então se trocava. Um tinha um espelho, trocava por algo que o outro tinha um pente, né? Trocava por um pente, enfim, fazia assim. Eu certamente não ia precisar desse negócio porque eu não uso pente. Mas é interessante, veja que no livro de Gênesis 13:2, a Bíblia fala, né, um exemplo que Abraão tinha enriquecido muito, porque ele tinha muito gado e tinha muita prata e muito ouro. Então, o principal metal usado nesse período como instrumento de troca eram os metais, a prata e, obviamente, também o ouro, né? Nesse período aqui, eu captei algumas informações aqui, que um carro de guerra, por exemplo, custava 600 ciclos de prata. Um cavalo custava 150 ciclos de prata, que era o peso da prata. Eram, né, pedaços ou porções de prata que eram negociados assim por esses elementos, né? Então, essa quantidade de metal era controlada ou era administrada por meio do peso. E este peso, né, este peso vinha de uma palavra hebraica muito interessante, que é a palavra siquel, que significa o peso mesmo, ok? Então, siquel era o que dava o peso das coisas. Então, veja que parece uma coisa engraçada, né? Mas você pegar, por exemplo, um cavalo ali, não sei exatamente o peso de um cavalo, mas vamos dizer que seja aí na ordem de 150 quilos. Posso estar até errando aqui de uma forma muito disparada, mas vamos apenas usar como elemento de figurado. 150 quilos e talvez lá com 20 quilos de prata você comprava
um cavalo, né? Ou 10 quilos de prata. Então os pesos eram totalmente diferentes, mas o que mandava era o valor das coisas, tá? Então, entender a questão do dinheiro é importante, por quê? Porque nós vamos compreender a natureza dele. O dinheiro não é apenas o papel o impresso que a gente pega. O dinheiro não é apenas a moeda que a gente pega. O dinheiro é uma natureza que existe por trás. Existe algo poderoso por trás do dinheiro, né? E a Bíblia, de forma nenhuma, e aqui talvez alguns falham nesse ponto, né? Mas a Bíblia em momento algum diz que o dinheiro é a raiz dos males. O dinheiro não é a raiz dos males, irmãos. Uma vez eu vi uma pessoa dizendo para mim que o problema do mundo é o dinheiro. Não, irmão. O problema do mundo é não se render a Deus. O problema do mundo não é o dinheiro. E o mal também não é o dinheiro. A Bíblia diz que é o amor ao dinheiro a raiz de todos os males. E por que está dizendo o amor ao dinheiro? Porque o dinheiro também tem por trás dele, na verdade, uma potestade que se alimenta deste amor. Então, quando eu destino amor ao dinheiro, eu estou alimentando uma potestade que existe por trás dela. No livro de Mateus, capítulo 6, versículo 24, um texto conhecidíssimo, a Bíblia diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Aqui, essa palavra riquezas, existe aqui uma convergência que leva a palavra mamon. E a palavra, no aramaico, mamon indica uma natureza de uma espiritualidade, ou uma pessoa, uma entidade que existe por trás. Mamon é um deus rival ao Deus de Israel. Tá? Então, como todo Deus, ele exige uma devoção. Então, por trás do poder monetário, existe essa entidade Mamon. Por isso que a palavra monetário, vem de moneta, que moneta puxa dessa origem Mamon. Então, quando nós falamos, por exemplo, do sistema econômico que nós vivemos, tá? O sistema econômico que nós vivemos é o capitalismo, tá? O capitalismo, eu não estou aqui querendo destruir e não estou aqui também querendo desfazer nenhum sistema econômico. Eu estou agora entrando na questão espiritual, ok? Eu não estou falando aqui nem de capitalismo, nem de socialismo, nem de comunismo, nem nada disso. Mas eu vou usar o sistema atual, que é o predominante no mundo, que é o capitalismo. Capitalismo vem da palavra do latim caput. E caput significa cabeça. Então veja que nós estamos debaixo de um sistema onde está colocando como cabeça, tá, uma regência monetária, o moneta, o mamon. Então, esse é um perigo espiritual. Por quê? Porque quem é o cabeça da igreja é Jesus. Aí você pergunta, então, pastor, significa que esse sistema capitalista, então eu não posso viver esse sistema capitalista? Irmão, na verdade, todo o sistema econômico dos filhos de Deus, ele é teocrático. Ele nós vamos falar de capitalismo, ele é um sistema teocrático, ou seja, ele é um sistema de Deus. O sistema é em Deus, o sistema não é o que rege o mundo. Nós estamos nesse mundo, estamos sujeitos a essa questão do mundo, mas quem é o nosso cabeça não é o capital, não é o caput, não é o mamon. Quem é o nosso cabeça é Cristo. Aleluia! Então, nós já estamos compreendendo uma verdade,
que existe uma regência espiritual por trás disso tudo. E isso é importante nós levar em conta. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas estão agindo com o dinheiro da forma errada, e por agir da forma errada, estão despertando nelas sentimentos, estão despertando nelas questões que podem sim conduzi-las a uma distorção na questão financeira, no que diz respeito à espiritualidade. Um exemplo disso foi o jovem rico. Veja só o jovem rico. O jovem rico, quando se encontra com Jesus, ele chega para Jesus e diz: o que eu posso fazer para herdar a vida e tal? Aí Jesus disse: olha, guarda os mandamentos, né? Amar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo. E aí o jovem rico já se adiantou e disse assim: mas isso tudo eu faço. E Jesus leu a intenção do coração dele. Jesus compreendeu o que havia de barreira nele para se entregar de forma completa a Jesus. Jesus disse: tá bom, então já que tu faz tudo isso, então vende o que tu tens e dá aos pobres. E naquele momento a Bíblia diz que ele saiu triste porque ele era dono de muitas riquezas. Então veja só, interessante esse ponto. Por quê? Jesus não queria o dinheiro daquele jovem. Jesus não estava interessado em ver a falência dele vendendo tudo que ele tinha. Não, aquele momento que Jesus queria mostrar para ele é que havia uma vida muito mais rica juntamente com Cristo do que qualquer riqueza que havia sobre a terra. É a mesma parábola do homem que, quando conheceu, né, um campo, encontrou um tesouro naquele campo, ele vendeu tudo que tinha, comprou aquele campo para não perder o tesouro. É a mesma coisa em relação à nossa vida com Jesus. Então, hoje, nós abrimos mão de tudo o que nós temos por amor a Cristo. E por amar a Cristo, nenhuma outra questão sobre a terra vai roubar este amor que eu tenho por Cristo Jesus. Ah, mas os meus filhos, amo os meus filhos. Mas eu amo a Deus acima de todas as coisas e acima dos meus filhos. Ah, mas o ministério, eu amo o ministério, mas eu amo a Deus acima do ministério. Então, as minhas posses, as minhas conquistas, também as minhas conquistas são importantes, mas eu amo a Deus acima delas também. Então, nós estamos falando aqui voltando acerca da questão do dinheiro. Nós estamos entendendo que o dinheiro existe um cunho espiritual por trás dele. E o dinheiro possui características que também demonstram esta influência espiritual. Primeiro, o dinheiro traz uma segurança. Vamos dizer assim, uma segurança entre aspas, né? As pessoas se sentem seguras quando tem bastante dinheiro, né? O dinheiro também traz uma sensação de liberdade, entre aspas. E também o poder traz aquela sensação de... O dinheiro traz aquela sensação de poder. Então, isso tudo demonstra aqui a influência espiritual do dinheiro. Aí nós sabemos na Bíblia, irmãos, que a nossa segurança quem é? É Deus. A Bíblia diz que se Deus não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. A liberdade, irmãos, liberdade é a única liberdade que nós vamos encontrar em Cristo. A Bíblia diz que foi Cristo quem nos libertou. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, encontrar a liberdade nós vamos encontrar em Cristo, não é no dinheiro. E por fim, o poder. Poder para nós sabemos muito bem que nós somos revestidos de poder em Cristo. A Bíblia diz isso, que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o poder ou o seu poder, o poder de Deus que opera em nós. Então, não é o dinheiro que nos dá o poder. Só que um dos problemas sérios é que, às vezes, as pessoas vão negando essas coisas e vão se anestesiando pela questão que envolve o dinheiro. Então, o dinheiro não pode ser, de forma nenhuma, um senhor
sobre a nossa vida. Tem uma frase que diz que o dinheiro é um excelente escravo, mas é um péssimo senhor. Então, torne o dinheiro um servo seu. Ou seja, leve o dinheiro a estar alinhado nos teus propósitos. Lembre do episódio passado, nós falamos da intenção. A intenção é um propósito. Então, você precisa ter um propósito para destinar este dinheiro. Você já captou, conseguiu o dinheiro, agora você tem que administrar esse dinheiro com sabedoria em Deus. Então, o dinheiro nunca pode ser, de forma nenhuma, um empecilho em nossas vidas. Esse é um grande ponto que nós devemos parar aqui. Pois se nós nos apegarmos ao dinheiro, esse dinheiro vai interromper ou vai obstruir o nosso relacionamento com Deus. Acabamos de falar aqui um bom exemplo disso, que foi aquele jovem que, quando ouviu Jesus fazer a proposta dele vender tudo e dar aos pobres, aquilo se tornou um empecilho entre ele e o Filho de Deus. Outra questão interessante é que o dinheiro não pode roubar também a nossa visão ou o nosso coração em generosidade. Ou seja, nós precisamos manter um coração generoso em Deus, tendo o dinheiro. Como assim, pastor? Como eu posso avaliar isso? É muito simples, irmãos. Quando o dinheiro que chega em minhas mãos só serve para ser retido para mim, quando o dinheiro que chega em minhas mãos serve apenas para os meus benefícios, quando o dinheiro que chega em minhas mãos serve apenas para que eu possa alcançar mais dinheiro e mais dinheiro, mais dinheiro, quando o dinheiro que chega em minhas mãos se torna um resultado de ações egoístas da minha parte, eu estou então entrando num campo perigoso que se chama o campo da ambição. E aí nós já estamos entrando no campo do pecado, né? Outro campo perigoso é o campo da avareza, que é um campo também que está declarando um pecado. E tanto a ambição quanto a avareza demonstra que nós já estamos servindo a outro Deus que não é o nosso Senhor, que não é o Senhor nosso Deus. E Jesus ensinou algo muito claro ali, quando ele diz que nós não podemos servir a dois senhores. Então, se nós estamos servindo mais às nossas ambições, aos nossos desejos, ao dinheiro que nós estamos captando, é sinal que nós estamos desprezando o Senhor, nosso Deus. E aí, nós vamos ter um grande e um grave problema. Pastor, tem problema ser rico? Não tem, irmão. Pastor, tem problema ser milionário? Também não tem. Temos exemplos bíblicos. Eu usei o exemplo de Isaac, que se tornou, né, muito rico. Nós temos o exemplo de Abraão, foi um homem muito rico. O exemplo de Davi, um homem de grandes vitórias e de muitas riquezas. Nós temos o exemplo de Salomão, que se tornou o homem mais rico sobre a terra, mas usou o testemunho disso para mostrar à rainha de Sabá que Deus que estava à frente de todas essas suas riquezas. Então, é muito importante nós compreendermos essas questões. Agora, nós também não podemos viver conceitos errados diante da questão do dinheiro. Veja a questão do equilíbrio agora. Quais são os conceitos errados de dinheiro? Que o dinheiro não é de Deus. Não, o dinheiro é de Deus. Quem deu sabedoria para o homem sair daquele processo de escambo, de deixar de apenas ficar trocando, né, as coisas, ou até mesmo negociando basicamente com prata e com ouro, foi Deus. E é Deus que está dando sabedoria para hoje nós termos outras formas de movimentação de dinheiro, né? A própria moeda em si, o dinheiro impresso, já está se tornando mais escasso. Hoje as transações são virtuais. Isso tudo foi Deus que deu sabedoria ao homem. Então o dinheiro é de Deus, sim. Outra coisa, que a obra de Deus não precisa de dinheiro. Esse é um grande engano. Isso são pessoas que muitas vezes querem se eximir ou sair da responsabilidade diante da obra de Deus. A obra de Deus precisa de dinheiro. O próprio Jesus mesmo,
pregava o evangelho com a ajuda de mulheres como Maria, né? Susana, esposa do procurador, semeavam com as suas posses, né? Ajudavam o ministério de Jesus. Então, todo ministério, né, precisa sim do auxílio financeiro. Se não houver dinheiro, irmãos, nós não vamos cumprir com muitos propósitos que nós temos para avanço do reino de Deus. Às vezes nós queremos enviar missionários, mas aí muitas pessoas dizem assim, a igreja ela não precisa de dinheiro. Mas aí você não consegue, né, nem mandar o missionário atravessar a rua. Então a igreja precisa de dinheiro para enviar missionários em locais onde muitas vezes o evangelho, né, ou até agora, o evangelho ainda não chegou. Então os recursos são importantes. Outro grande engano é o que dinheiro não traz satisfação. Irmãos, dinheiro traz satisfação. Com certeza, dinheiro não traz é salvação, mas dinheiro traz satisfação sim, que é uma forma também de gerar uma realização. Você vai pagar a faculdade do seu filho como? Você vai sentar lá em frente à faculdade e você vai orar, você vai abençoar o reitor. Não, você precisa de dinheiro para pagar os estudos do seu filho. Você precisa de dinheiro muitas vezes para fazer um tratamento médico. E eu não estou aqui, né, removendo o poder do sobrenatural de Deus. Não, o poder sobrenatural de Deus é inquestionável. Eu estou tratando aqui acerca do assunto dinheiro e que o dinheiro, sim, sendo bem usado, com sabedoria, vai gerar resultados muito bons, sim. Tá? É o caso da parábola dos talentos, né? A Bíblia diz que Deus deu talentos, deu 5 para um, 2 e 1 para outro. 5 multiplicou em 10, 2 multiplicou em 4, e o que recebeu 1 ficou com medo e escondeu. Só que o que a Bíblia diz? Mateus 25, 27 diz que quando o Senhor chegou, admoestou, exortou ele, dizendo, devias ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com juros. Então veja bem, aqui um texto que o próprio Jesus nos trouxe, né? Quarto ponto, que riqueza é ter muito dinheiro. Isso não é uma verdade também, né? Riqueza não é ter muito dinheiro. A nossa grande riqueza está em Cristo, né? A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9, que Cristo, sendo rico, se fez pobre para que nos tornássemos ricos. Mas essa riqueza não está falando aqui de riqueza financeira. Está falando da grande riqueza que é termos Cristo em nós, a esperança da glória. Amém? Não há riqueza maior. Então uma pessoa pode ter muito dinheiro e ser pobre para com Deus. Mas também uma pessoa pode ser pobre financeiramente, né? E pode ser muito rica em Deus, né? 1 Timóteo 6,9 diz um alerta para nós aqui. Os que querem ficar ricos caem em tentação e ciladas. Então, aqui é importante nós entendermos esses textos e compreender que a riqueza, o dinheiro, são uma bênção se estiverem debaixo da bênção de Deus. São ferramentas de grande importância. Tem uma frase que a primeira-ministra britânica, né, Margaret Thatcher, disse. Ela disse assim, ninguém se lembraria do bom samaritano se além de boas intenções ele não tivesse dinheiro. Então, né, é importante sim, né, tratarmos acerca desse assunto. Agora, nós estamos falando de riqueza. E quando falamos de riqueza, nós falamos também de prosperidade. E a prosperidade, ela é sim o acúmulo de recursos em nossas vidas, porém, a prosperidade também é viver uma vida tendo as nossas necessidades supridas também pelas bênçãos de Deus. Que bênçãos? Pelo nosso salário, pelos recursos que vêm, pelo dinheiro que chega em nossas mãos. Isso também é uma vida de prosperidade. Então, qual é a relação de Deus com o dinheiro? Qual é a relação de Deus com a prosperidade, já que eu aticei o assunto prosperidade? Bom, Ageu 2,8 diz assim, minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor
dos exércitos. 1 Crônicas 29:12 diz: tanto riquezas como honra vêm de ti, tu dominas sobre tudo e na tua mão há força e poder. Na tua mão está o engrandecer e o dar força em tudo. Então veja que nós precisamos entender que a fonte geradora de toda a riqueza, a fonte geradora de todo o dinheiro é Deus. Vamos voltar lá no início desse nosso seminário, tá? O que eu falei? Que as coisas começaram a crescer quando veio a chuva. Então a chuva representa tudo que vem do céu. E eu usei aquele versículo que diz que o homem não tem nada que do céu não lhe tenha sido dado. Então, aqui nós paramos e já analisamos o seguinte: o que a Bíblia nos ensina lá no Antigo Testamento, que nós não cheguemos ao ponto de alcançar grandes riquezas e conquistas e ousarem dizer que foi pelo nosso braço, porque na verdade não foi. Então é reconhecer que Deus é quem nos dá, Deus é o dono do ouro e da prata, Deus é quem entrega tudo em nossas mãos e nós somos meros mordomos. Então essa verdade tem que estar em nós. Nós somos ricos na terra, que possuímos tudo e não temos nada. Eu vou repetir. Nós somos ricos nessa terra, que possuímos tudo e não temos nada. Por que possuímos tudo? Porque o nosso Pai é o dono do ouro e da prata. Então, essa grande riqueza nós temos que compreender. Provérbios 13:7 diz: uns se dizem ricos sem ter nada, outros dizem pobres sendo muito ricos. Então, esse entendimento de saber que não é a minha condição financeira que define quem eu sou em Deus. Eu sou um rico filho de Deus, eu sou uma pessoa com restrições financeiras, uma vida mais modesta, mas eu sou um filho de Deus e dependo de Deus. Ambos estamos debaixo do mesmo servidor, que é Deus. Servidor aqui só uma linguagem para ficar mais clara, para entendermos a nossa dependência de Deus. Se cortar o link com Deus, nós estamos ferrados. Então, Deus nos dá o dinheiro não para que nós nos tornemos escravos desse dinheiro, e muito menos para que venhamos a amar esse dinheiro, mas para que possamos servir a Ele, servir a Deus e fazer o bom uso desse dinheiro, sempre glorificando a Deus através dele. Então, não tem problema nenhum em termos muito dinheiro. O problema é usar mal esse dinheiro. Eclesiastes 5:19 fala exatamente acerca disso. E quando Deus concede riquezas e bens a alguém e o capacita a desfrutá-los e aceitar a sua sorte e ser feliz em seu trabalho, isso é o presente de Deus. Raramente essa pessoa reflete no fato de que a sua vida é curta, porque Deus o mantém ocupado com a alegria do coração. Então, como usar isso? Aqui está um exemplo claro, muito claro aqui, ó, do que é a bênção de Deus através do dinheiro para a nossa vida. Então, o que Deus faz? Deus dá o recurso para nós, Deus dá o dinheiro para nós, para que possamos ter o alimento, que é uma prioridade da vida, ter a porção, que é aceitar, é ter satisfação. A Bíblia nos ensina a sermos satisfeitos com aquilo que nós ganhamos, com aquilo que nós temos. Outro ponto, ter a realização do nosso trabalho. Então, o trabalho também gera dinheiro para nós, e esse trabalho deve ser uma bênção para nós. Desfrutar da vida, que é ter também uma vida de lazer, ter uma vida de férias. Uma vez uma pessoa disse assim: pastor, mas o diabo não tira férias, por isso que ele é endemoniado, por isso que ele é perturbado. Nós, filhos de Deus, temos sim a alegria, o prazer de viver a bênção do recurso do nosso trabalho. Isso inclui lazer, isso inclui férias, ter uma vida cheia de alegria. Então, esses pontos são fundamentais para que nós possamos viver uma vida abençoada.
Então, o dinheiro, recapitulando, não é um problema. O problema é amar o dinheiro, o problema é se tornar escravo desse dinheiro. Ok? Então, muitas pessoas hoje mesmo, nós vivemos uma geração do ter e não do ser. Muitas pessoas estão se privando de viver uma vida na casa de Deus em decorrência da questão do dinheiro. Existe uma máxima que ensina o seguinte, tá? Quando aumentam-se as conquistas, aumenta-se também a produção. O que significa isso? Muitas vezes nós não conseguimos mais dedicar tanto tempo a Deus porque nós já comprometemos o nosso tempo com as nossas conquistas, com coisas que nós não consultamos a Deus antes. Então compramos um carro em 80 vezes, compramos uma casa em 40 anos, compramos coisas em várias vezes, e por aumentar essas compras, nós temos que aumentar a nossa produção. Aumentando a nossa produção, nós trabalhamos mais, consequentemente, não teremos, usamos o tempo que é para Deus no nosso trabalho. E aí a coisa complica. Por isso que é importante a sabedoria na administração. Volta lá atrás. Quando nós administramos mal, nós vamos pagar o ônus disso. A Bíblia diz, pedi e recebereis mal, porque pedis para os próprios deleites. O que a Bíblia está dizendo? Não está dizendo que o errado é pedir, está dizendo que é a forma que nós pedimos. Nós estamos pedindo coisas que são apenas para o nosso suprimento. E aí nós não vamos receber. E muitos cristãos, por não receber, vão lá e acabam fazendo do seu próprio jeito. Só que a Bíblia diz que quando nós fazemos as coisas fora da vontade de Deus, Deus permite que essas coisas cheguem, mas faz definhar a nossa alma. Então avalie a sua vida. Talvez hoje você não esteja tendo tanto tempo para Deus, não é por causa do dinheiro. Talvez você não esteja tendo tanto tempo para Deus, porque você comprometeu muita coisa da sua vida e hoje precisa pagar através do seu trabalho. São coisas que nós precisamos pensar. E aí vai um conselho, existem coisas que são inegociáveis e não se compram com dinheiro, que é a nossa comunhão com Deus e a comunhão com a nossa família. Não negocie isso. Isso dinheiro nenhum compra. Ok? Então eu quero fechar essa parte. Agora, nosso terceiro encontro, terceiro episódio. Vá se preparando para o quarto, que será com certeza ainda muito melhor. Eu creio que você está sendo edificado através dessas ministrações, mas como de praxe, não posso sair sem orar por você. Amém? Pai de amor, Pai querido, eu quero orar agora, Deus, pela vida dos meus irmãos, que têm acompanhado, Deus, essas ministrações e têm aprendido, e têm visto, Senhor, através até mesmo de uma avaliação da sua vida, que têm talvez perdido algumas coisas tão importantes por se dedicar tanto ao trabalho, por se dedicar tanto a buscar mais conquistas, a alcançar mais, Senhor, a remuneração. Deus, tem coisas que nós aprendemos aqui e em Ti que são inegociáveis, que é a nossa família, que é a comunhão contigo. Mas nós aprendemos também, Senhor, que o dinheiro é algo que foi estabelecido em Ti, que foi criado através de Ti, Senhor. E muitos têm se equivocado, achando que é algo que não pertence a Ti, mas aprenderam agora que pertence. E agora que nós aprendemos isso, nós também queremos aprender de Ti, que é manso e humilde de coração. Queremos aprender de Ti como lidar com o dinheiro. Longe de nós viver uma vida de avareza, longe de nós viver escravos da ambição, escravos, Senhor, do dinheiro, de forma nenhuma, Deus. Nós aprendemos que o dinheiro é um excelente servo, mas é um péssimo senhor. E nós não queremos de forma nenhuma, Senhor, questionar o fato que Tu és o nosso Deus e a posição que Tu ocupa em nossa vida é a posição máxima. Nós temos a Ti em primeiro lugar e jamais tiraremos o lugar que é cabível a Ti em nossos corações, Deus. Então, Senhor, usa
os teus servos com graça, aquele que tem condições financeiras, que possa investir mais no teu reino, que possa ser generoso, abençoar a vida dos irmãos, ser um mantenedor fiel, ser alguém que vai estar, Senhor, ajudando a obra de Deus expandir cada vez mais e mais, e assim, Senhor, saquear o inferno e gerar aí salvação para o céu. E aquele que tem uma vida mais modesta, Deus, que também tem a satisfação reconhecendo que Tu és o Deus que supre, Tu és o Deus que dá o pão de cada dia, Tu és o Deus que não permite que haja a falta do alimento na mesa do justo, mas também Tu és o dono do ouro e da prata, aquele que pode trazer a multiplicação, que pode prosperar ainda mais a vida desses Teus filhos, Pai. Assim eu oro abençoando também aquele que precisa de um emprego, aquele que precisa de uma provisão, que ele precisa de uma direção, uma mudança de profissão, a implantação de uma nova empresa. Deus, que isso tudo esteja gerado em Ti. Deus, jamais nos tornaremos independentes da Tua presença. Antes dependemos de Ti e queremos sempre, Senhor, dizer que Tu és o Senhor da nossa vida. Assim oramos, cremos em o Teu nome. Amém. Queridos, que maravilha. Quero mais uma vez aqui reforçar, nós temos aí as formas para que você possa semear, investir no reino. Nós temos várias obras missionárias, temos obras na África, temos obras fora do Brasil, nos Estados Unidos, temos aqui no Brasil, na Bahia, no Mato Grosso, temos em várias localidades e certamente essa semente que você tem plantado aqui, ela tem alcançado todos esses lugares e essas pessoas. Então, você pode fazer aí através do QR Code, basta abrir o aplicativo do seu celular, colocar a câmerazinha ali, apontada no QR Code, já aparece automaticamente os nossos dados. Ou pode ser um Pix, através do CNPJ, ou uma transferência bancária com os dados da igreja aí. Amém? Então, querido, não quero perder você de forma nenhuma. Estamos caminhando agora para a quarta e última ministração do Seminário de Finanças. Certamente você vai ser muito, muito, muito abençoado, mas abençoe outras pessoas também. Mande um linkzinho, faça aí a captação de pessoas, né, para acompanhar o nosso canal e assim serem enriquecidas maravilhosamente por Deus. Amém? Deus abençoe a sua vida em o nome do Senhor Jesus.